ofertas. Abençoa os ofertantes e dizimistas da sua casa. Pai, assim como foi profetizado nessa noite, que Tu multiplica com bênção sem medida. Pai, estende Tuas mãos nesta noite e nos dê, Senhor meu Deus, a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 10. O tema, vocês vão ficar ouvindo os pregadores esse mês, falando sobre Daniel. Vai ser o nome mais falado aqui, né? E vamos ler o versículo 12, diz assim: Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Nós temos um texto de uma visão que Daniel teve. E o texto diz assim, que ele passou 3 semanas chorando. É o capítulo 10, versículo 2. Ele diz: Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Então Daniel, ele fez um jejum parcial aqui. O único jejum que ele faz total é no capítulo 9, que ele diz assim, que ele não comeu e não bebeu. No capítulo 9, versículo 3, ele diz: Por isso me voltei para o Senhor Deus em oração e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então já no capítulo anterior, ele já estava em jejum. Foi quando Deus revela para ele as 70 semanas do Messias. Quando Deus revela para ele que o ungido ia ser morto. E sobre o fim, sobre as guerras. Então, se você pegar o capítulo 1 de Daniel, fala sobre a chegada dele à Babilônia. Se você for no capítulo 2, você vai encontrar a revelação dos sonhos que Daniel interpretou de Nabucodonosor. Daniel era um homem tão especial que ele revelou um sonho que o rei não contou. Você tivesse um sonho e não soubesse o sonho, como que eu ia revelar esse sonho para você? Então o rei teve um sonho, não lembrava do sonho, mas ele sabia que o sonho era complicado e ele queria alguém no reino que revelasse a ele o seu sonho. Então ele chamou os magos, os astrólogos, ele chamou
pessoas importantes do reino, para a revelação do sonho. Mas não tinha ninguém no reino que soubesse. Os astrólogos diziam: rei, conta o sonho que a gente interpreta. E o rei ficou nervoso, falou: como? Vocês estão querendo ganhar tempo? Eu vou mandar matar vocês. É uma coisa de louco. Aí teve um que disse assim, não disse assim, falou: ó rei, isso é coisa de deuses, deuses santos. Nós aqui na terra não temos condições de revelar sonhos. Desse jeito, rei, conta o sonho que a gente revela. Não vou contar porque eu não sei também. Imagine a situação do rei e de quem estava ali com o pescoço, ó. Bendita a hora que chega Daniel naquele lugar. Porque foi dado ordem para que os magos, os astrólogos, fossem mortos. Arioque era o chefe da guarda. E foi feito um decreto para que todos aqueles homens, astrólogos, magos, adivinhos, fossem mortos. E o decreto foi assinado. Daniel estava no pacote. Ele não foi chamado lá, mas ele estava no meio. Quando o governo faz um decreto, ele põe todo mundo no pacote. Ele vai saber se você pode pagar, se você não pode, ele não quer nem saber. Ele decretou imposto, ele quer o dele. O decreto foi assinado. E Daniel soube. E Daniel perguntou: por que se apressa em fazer as coisas que o rei está te pedindo? Aí Arioque explica a Daniel o problema. E Daniel pegou, voltou e contou o seu problema aos seus amigos de oração. Você tem algum amigo de oração? Tá difícil encontrar, né? Você diz: com esse eu posso contar, eu vou pedir oração. Então ele tinha os amigos Ananias, Misael e Azarias, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego. Contou a eles o problema e pediu: olha, vamos rogar a Deus dos céus que tenha misericórdia, acerca deste mistério. Isso é um mistério. E esse mistério, na oração, quando Daniel colocou os joelhos no chão, foi revelado. Foi revelado para ele. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Aí, meu irmão, o versículo 22 diz assim: ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. E Daniel vai até Arioque e diz: olha, eu tenho a resposta que o rei precisa.
leve-me ao rei, e eu vou interpretar. Irmãos, a Bíblia diz, na Bíblia, você lê o livro de Daniel, você não encontra um defeito em Daniel. Você não encontra um pecado que pudesse afastá-lo de Deus. Ele foi levado para a Babilônia com 17 anos, novinho. Mas ele se dedicou a Deus e ele foi revestido de sabedoria e inteligência. E não havia um homem como Daniel. O rei achou ele 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Que o rei fez muitas perguntas para ele e ele respondia a todas. Homem diferente. E ele foi escolhido a dedo. O rei mandou escolher homem sem defeito. Homens que não tivesse nenhum defeito físico, que tivesse boa aparência, que fosse letrado, tivesse conhecimento. Você vê que a cultura que Daniel recebe dos medos e dos persas, ele foi preparado antes para se apresentar ao rei. Não só ele, como Ananias, Misael e Azarias, 4 homens diferenciados. Nós vemos na Bíblia que pessoas de Deus fizeram a diferença. Nós podemos fazer a diferença por onde andarmos. Podemos fazer a diferença nessa época tão difícil em que vivemos, onde a violência impera, a mentira impera, os vícios imperam, a prostituição impera, onde a lei se afrouxa, onde pessoas esqueceram que um dia encontrarão com Deus, seja quem for. Daniel fez a diferença na Babilônia. Ele está lá e ele chega para o rei. Ele conta, chega para o rei e diz: olha, o teu sonho, ninguém no teu reino é capaz de interpretá-lo e saber o que você sonhou, mas existe um Deus no céu, o qual ele pode. O rei pergunta: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Aí ele diz: mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Deus revela mistério. E começou a contar ao rei e disse: os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado,
aquele que revela os mistérios, te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Aí o rei abre os olhos e está mas que eu estou vendo o rei. Mas faltava a interpretação, né? Aí o Daniel fala: foi esse sonho e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó reis, és o rei, o Deus dos céus, concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu, onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então a estátua, a cabeça de ouro, era o próprio rei Nabucodonosor. Depois se surgirá um outro reino, inferior ao teu. Surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés, os dedos eram a parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda será um pouco de força do ferro. Embora tenham visto o ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desse rei, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, o reino que durará para sempre, esta é a pedra, que é Cristo, que esmiuçou os outros reinos. Então tem se levantado reinos e mais reinos, reis e mais reis, governadores, mais governadores, porém eles não subsistirão. Às vezes você tem um reino aí, pode ser até um ditador, viu? Mas eles passam. Vamos pegar os maiores ditadores do mundo que existiu, que a gente sabe que existiu: César, Nero, Napoleão, Alexandre o Grande, Hitler, Mussolini, Fidel Castro. E quais são os grandes líderes que estão aí vivos? Kim Jong-un, Putin, esse da Venezuela aí, esse Maduro,
enfim, está cheio de ditadores no mundo, que eles vão passarão, seja ele quem for, mas o reino de Cristo é eterno. Então, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele designou governantes de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores das províncias da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Nunca voltando ao capítulo 10, Daniel, as orações dele não são respondidas de imediato, porque havia uma batalha que ele não sabia, que é uma batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Então, quando a gente fala de potestades, quando a gente fala de hostes infernais da maldade dos lugares celestiais, são exércitos espirituais. Às vezes você está passando uma luta, uma tribulação, você não sabe de onde está vindo. Fala, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque é uma batalha espiritual. Quando você entrou para ser servo de Deus, você achou que ia ser a mil maravilhas? Você passou a ser um soldado de Cristo. E soldado, já viu soldado não lutar? Quantos soldados da polícia militar morrem no Brasil por ano? Seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Bahia, por afora aí. Por que eles morrem? Porque estão em combate contra o mal. E você que é soldado de Cristo, você está sujeito a muitas guerras espirituais: calúnia, difamação, doenças, desemprego, perder pessoas, passar necessidade. Você pode passar por grandes tribulações, problemas no casamento, problemas de relacionamento, problemas familiares, e enfim, você pode passar por grandes problemas porque você se tornou um soldado de Cristo. Sem guerra, por mais que a guerra seja eletrônica, precisa do soldado para operar, precisa do soldado em campo de batalha. Então o poder espiritual maligno que governa sobre o Império Persa, ali havia um domínio, uma área de domínio. Você que é crente espiritual, quando você vai num lugar onde a área que o diabo atua, você sente a presença maligna naquele lugar. Você sente o ar pesado. O ambiente não é bom. É uma guerra espiritual. E se nós não tivermos preparados em oração, até o anjo mensageiro que veio falar com Daniel, ele disse: olha, eu fui impedido de chegar aqui. Eu era para te trazer a resposta nos primeiros dias de oração.
Porém, eu fui impedido pelo reino da Pérsia. Então, o reino da Pérsia era um reino espiritual. O anjo não estava falando de soldados físicos, homens, ele estava falando de espiritual. E se um anjo teve dificuldade em furar a barreira espiritual, imagine nós, humanos. Imagine nós que estamos tentando lutar para vencer. E agora, o anjo recebe uma ajuda do arcanjo Miguel. Miguel vem e começa a guerrear para que o anjo mensageiro passe e chegue até Daniel. E ele diz: Daniel, você é muito amado. Irmãos, imagine a palavra que Daniel recebe. Daniel, você é muito amado. Levanta-te. Fala para Daniel: levanta-te. Eu fui enviado a você. E quando ele me disse, eu me pus em pé. Glória a Deus. Vira para o seu irmão do lado e diga: você é muito amado de Deus. Levanta-te. Levanta-te. Na presença de Deus. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento. Olha só o texto. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. É como se Deus está dizendo para a cristã da promessa: não tenha medo. Desde o dia que vocês aplicaram o coração a orar, a fazer esta campanha e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Às vezes você pensa que a sua palavra não está sendo ouvida, irmão. Deus não é surdo, não. Deus não é aquele Deus que muita gente tem de gesso, não, de madeira, ou esculpido numa pedra, não. Nosso Deus é vivo, Ele é o Deus invisível e verdadeiro. Daniel estava angustiado por causa da visão, e ele estava se desfalecendo, e ele tinha pouca força, mal podia respirar. As visões de Deus também, e a presença de Deus nos deixa fraco, porque somos carne. E Daniel, quando começou a orar, ele tinha uns companheiros que oravam com ele, e quando eles viram a visão, eles não viram a visão, mas eles sentiram a presença, viu que Daniel estava numa situação difícil, foram embora. E às vezes nós estamos numa batalha espiritual, e muita gente,
Tem soldado medroso. Quem tem medo, você pode ter pouca força, mas lá em Apocalipse diz, como tivesse pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força, tendo pouca força. E o homem que tocou em mim me deu força. Não tenha medo. Irmão, não tenha medo. Você é muito amado. Vira para o seu irmão do lado, não tenha medo. Você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. E quando ele me disse essas palavras, senti-me fortalecido. E disse ele, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Força não vem você colocando o seu dedo na tomada de 220, não. Você vai tomar um choque, pode até matar. Isso é corrente elétrica. Estou falando do poder de Deus. Que hoje você pode ter. Porque Cristo está acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Acima de todo nome. Seja um Daniel. Mas como eu vou ser um Daniel? Tenta pelo menos imitar Daniel. Na oração, no jejum, na eficiência. Tenta ser um Daniel, uma Daniela. Tenta ser alguém que vai fazer a diferença no mundo espiritual. Porque quando nós oramos, o inferno treme. Os demônios estão tudo agitados aí, porque sabe que a igreja aqui vai fazer o 21 dias. Ele está sabendo. O inimigo está sabendo. Por que ele está sabendo? Porque eu anunciei aqui. Por que ele está sabendo? Porque nós estamos reunidos aqui. E ele vai fazer de tudo para tirar nossa paz. Vai fazer de tudo para te amarrar, para você não vir. Mas nesses 21 dias, Deus vai falar com a igreja profundamente. Deus vai falar com a igreja na palavra profundamente. Que Deus seja louvado, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Digam aleluia. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Digam glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Mas esse ato profético você tem que fazer com fé, hein? Com coragem e com forte voz. Glória a Jesus. Primeiro dia
Assim como Daniel, farei a diferença em uma época tão difícil, onde o mal impera. Quero fazer a diferença. Sou um soldado de Cristo. Vou guerrear. Vou à batalha. Mas o anjo do Senhor virá me ajudar nesta guerra. Eu sou muito amado. Sou muito amado de Deus. Não terei medo. Não terei medo. Desde o dia que eu decidi fazer esta campanha, minhas palavras foram ouvidas. Terei tudo para vencer, porque o homem me tocou, me deu forças, porque Cristo está acima de toda potestade, acima de todo nome. Farei a diferença no mundo espiritual. O demônio está agitado por causa desta campanha. Ele vai fazer tudo para te amarrar, para você não fazer. Mas em nome de Jesus, Deus vai falar com a igreja profundamente e nós iremos vencer. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti.
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O meu coração te amo, Senhor Jesus. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu Glória a Deus, vamos orar, fique em pé ainda. Vamos orar pelos pedidos de oração, sabendo que nós receberemos
o que semeamos. Você não semear, você não colhe. E nessa oração que eu vou fazer, vou orar também para a irmã Alice, que está internada, e que Deus possa tirá-la daquele hospital. Que o Senhor nosso Deus comece já a partir de hoje a atender os pedidos que vocês colocaram aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus forte e poderoso, Senhor, aqui estão as cartas que foi feita para Ti. Leia, leia, Senhor, leia. E atende a cada pedido dos Teus servos. Pai, que nesta campanha, assim como Tu trouxe a resposta a Daniel, Tu vai trazer a resposta para nós, Senhor, dos nossos pedidos, das almas que serão salvas, das pessoas que irão frequentar essa campanha, de pessoas que serão tocadas pelo Espírito Santo para estar aqui, para vir receber o seu milagre, a sua cura. Pai, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a tua glória, meu Deus. Amém. As palmas louvam ao Senhor, pode sentar. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Quem estará ministrando a palavra amanhã é a pastora Edna.